Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite, queridos. Vocês estão bem? Que alegria, que igreja linda, linda, linda. Que louvor ungido, danças maravilhosas e pessoas tão bonitas. Uau! Você sabia que você é irmão de Jesus? Se você já nasceu de novo, você é irmão de Jesus. A Bíblia que diz isso. Amém? Então olha para o seu vizinho e fala assim: é por isso que você está tão legal, você puxou seu irmão mais velho. Aleluia. Glória a Deus. Podem sentar, queridos. Eu estou tendo só um pouquinho de... Eu acho que se puder só aumentar o retorno aqui um pouquinho, por favor, queridos. Obrigado. Meus amados, eu trouxe alguns livros também. Você pode parcelar em várias vezes, se você quiser. E deixa eu só falar um pouco sobre esses livros. A geração Ur. Sabe, muitos não sabem que aquele outro homem, porque um foi o Arão, que estava segurando o braço de Moisés. O outro foi o Ur. Diz a tradição dos judeus que o Ur, quando Moisés subiu o monte para receber os 10 mandamentos, que Arão, junto com o povo, fizeram aquele bezerro de ouro, o Ur foi contra e mataram o Ur. E Deus honrou tanto o Ur, que o seu neto depois, que foi o ungido de Deus para fazer a Arca da Aliança. Isso está na Bíblia, sobre ele fazendo a Arca da Aliança. Uma coisa tão impressionante, tão maravilhosa, é como o Ur foi tão grandemente usado por Deus, mas não menciona tanto o nome dele. Por quê? Porque ele representa a geração Ur, que é uma geração de cristãos voluntários que amam e servem a Deus sem necessidade do nome deles aparecerem. Eles trabalham muitas vezes no anonimato, mas são os heróis verdadeiros da igreja de Jesus, a geração Ur. E eu vou te falar, esse livro eu creio que vai abençoar muito sua vida. Se você é alguém que ama trabalhar com as crianças, no estacionamento, na recepção, essa geração Ur que vai conquistar o mundo para Jesus, aleluia. E olha, muitos têm falado para mim, como aplicar fé para andar sempre em amor em casa, para andar em perdão e ser uma pessoa mais amorosa, como pai, como mãe, né? Como filho. Esses princípios da palavra de Deus, como liberar a fé para você andar no amor sobrenatural, o amor, o caminho mais excelente. Também, o meu penúltimo livro que eu escrevi, que eu creio que é um dos assuntos mais importantes para o cristão: descubra seu chamado. Descubra seu chamado. Interessante, porque a palavra de Deus, ela mostra que cada cristão tem a responsabilidade diante de Deus de descobrir qual é o seu chamado, qual é o seu chamado específico. E sabe, é muito trágico um cristão viver a vida toda e nunca nem ter descoberto qual era o seu chamado, qual era o propósito, o que Deus queria especificamente para a vida dele aqui na terra. É muito importante cada cristão descobrir o seu chamado. E o nosso último livro, Tatuagem Interior. Às vezes a pessoa apaixonada por Jesus, mas ela não consegue se livrar daquele hábito mau. Às vezes é pornografia, às vezes é uma raiva que de repente dá nela e ela perde o controle. É uma tatuagem que o maligno conseguiu colocar dentro dela.
Como se livrar de uma tatuagem interior? Esses princípios bíblicos são muito preciosos e esses livros estão à sua disposição lá atrás. Tem muitos outros também, eu só queria mencionar esses, porque eu acredito muito no que Deus está fazendo. Tantas pessoas têm me falado como suas vidas foram transformadas através das palavras de Deus. Não são palavras minhas. Eu sei que apesar de mim, apesar de tantas falhas, Deus tem usado essas mensagens para trazer transformação. E hoje eu creio que não vai ser exceção. A sua vida, eu creio de todo o meu coração, vai ser mudada. Eu quero falar sobre como vencer através das tribulações. Sabe, todo cristão enfrenta tempestades. Todo cristão enfrenta problemas. Todo cristão enfrenta momentos difíceis na vida. Grandes aflições. As tempestades da vida atacam todo cristão. Atacam os pastores também, os líderes. E às vezes tem existido no meio evangélico uma propaganda enganosa, que dá de entender para a pessoa: olha, se você entregar a sua vida a Jesus, você nunca mais vai ter problema. Isso é uma propaganda enganosa. O contrário que é verdade. Quando você entrega a vida a Jesus, aí que o maligno parece que tem raiva de você e o inferno se solta em cima de você. Mas a boa notícia é que o próprio Jesus já sabia disso e ele nos garantiu a vitória. Jesus disse: no mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu já venci o mundo. E o mesmo Jesus também disse através do apóstolo João, em 1 João capítulo 5, ele disse: e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, através da fé viva em Jesus, você poderá aprender a dar a volta por cima de toda tempestade, todo problema, toda situação difícil. E eu gostaria de compartilhar com vocês 4 princípios da palavra de Deus. 4 princípios que eu creio que vão revolucionar a sua vida. Olha aqui para mim. Em geral, as pessoas foram preparadas pelos seus pais, pelo nosso sistema de escola e até nas nossas igrejas, de como alcançar os objetivos através da fé em Jesus, através da perseverança, através da inteligência, do trabalho no duro, como alcançar os objetivos. Mas, em geral, muitas vezes nós, pais, pastores, educadores, não preparamos as pessoas o que fazer no meio de uma grande tempestade, uma tragédia, uma morte inesperada, uma situação horrível que de repente aconteceu com você. E aí? Então a pessoa, ela está toda preparada em como alcançar o objetivo, mas de repente no meio do caminho, ela enfrenta uma tempestade inesperada. Sabe o que acontece? Por ela não estar preparada em como enfrentar essa tempestade, muitas vezes ela desmonta por dentro. Ela entra em parafuso. Sabe por quê? Porque ela nunca foi preparada. O que fazer quando você está no meio de uma grande tribulação? Deixa eu te falar uma coisa. Talvez você nesse momento está passando uma grande tribulação. Talvez em muitas áreas da sua vida está maravilhoso, mas você tem um filho que seu coração está angustiado por aquele filho. Ou talvez muitas áreas está bem, mas na sua saúde o médico desenganou aquela área. Ou talvez é nas suas finanças que de repente entraram em parafuso. Eu não sei qual é a grande tribulação que talvez você esteja passando nesse momento. Mas mesmo que você não esteja passando nenhuma tribulação, é importante você estar preparado para enfrentar e dar a volta por cima. Esses 4 princípios eu te desafio a não só ouvir agora, mas deixar gravado no seu coração.
Porque ao passar qualquer tribulação na sua vida, se você lembrar desses 4 princípios e colocar em prática, você, não são meus princípios, são princípios da palavra, você vai dar a volta por cima, você vai vencer, você vai superar. Qual é o primeiro princípio? O primeiro princípio é esse aqui: não acuse a Deus. Diga, não acuse a Deus. Tá, olha aqui para mim. A maioria de nós, eu acho que todos nós, quando a gente enfrenta uma situação horrível, inesperada, uma tragédia, ou uma coisa horrível que aconteceu, qualquer coisa horrível, qual é a nossa tendência? É ficar magoado com Deus. Poxa, Deus, por que o Senhor deixou isso acontecer? Poxa, isso é horrível, por que... Poxa, Deus, porque a nossa tendência é ficar magoado com Deus. Agora, escuta bem, é isso que o maligno quer, que você fique magoado com Deus. Porque quando você fique triste com Deus, no mundo espiritual, sabe o que acontece? Por você ter ficado magoado com Deus, no mundo espiritual, no mundo da fé, no reino do Espírito, você acaba se afastando do único que tem a solução para os seus problemas. Do único. Então, isso que o maligno quer. O maligno, direto ou indiretamente, joga um problema horrível. Aí ele quer que você fique triste com Deus. Por que o Senhor deixou isso acontecer? Porque aí o maligno te tem aonde ele te quer. Porque em vez de você ir correndo para Deus para receber a solução, no mundo espiritual, você se afasta de Deus. Você se afasta do único que tem a solução para o seu problema. É muito grave isso. Olha o que diz a Bíblia em Tiago, 1º capítulo. Abra sua Bíblia lá, em Tiago, 1º capítulo. Impressionante esse texto. Tiago, 1º capítulo, versículo 13 em diante. Tiago 1, 13 em diante. Ninguém ao ser tentado, e essa palavra é a mesma palavra traduzida do grego, atribulado, ou provado. Diga, sou tentado, atribulado ou provado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado, atribulado, ou aprovado, ou atribulado, ou provado pelo mal. E Ele mesmo a ninguém tenta, atribula, ou prova com o mal. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Não vos enganeis. Olha só o versículo 16. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Meu Deus, irmãos, a Bíblia é muito clara. Ele fala assim: quando você passa uma grande provação, uma grande tribulação, uma grande tempestade, não é para você estar acusando a Deus. Ele diz, olha, ninguém deve dizer, eu sou atribulado por Deus. Deus que está me provando com essas coisas más. Deus pode até te provar com coisas boas, mas não com coisas más. Sabia disso? Deus não prova ninguém com coisas más. E Ele mesmo não pode ser provado com mal e também não prova ninguém com mal. Mas as pessoas têm tendência de acusar Deus. Ah, é Deus que fez. Não, não foi Deus que fez. A Bíblia fala que em João 10:10 é o maligno que vem para roubar, para matar, para destruir. Quem quer destruir sua alegria, sua família? Quem quer matar sua vida, sua alegria? Quem quer roubar a sua felicidade, a sua saúde? Não é Deus, é o maligno. A Bíblia fala, é o maligno que vem para roubar, matar e destruir. E ele diz, olha o que Jesus diz: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Aí alguém diz, Deus não faz, mas Ele que permite o diabo fazer. Deixa eu explicar uma coisa.
Deus deu para o homem livre-arbítrio. Então, quando alguém decide por conta própria sair do 10º andar do prédio e se jogar lá de cima, e ele cai lá embaixo, alguém fala, foi Deus que matou. Num certo sentido foi, porque Deus criou a lei da gravidade. Deus que criou a lei da gravidade. Então, num certo sentido, foi Deus que matou. Ah, foi Deus que permitiu. Num certo sentido, foi Deus que permitiu, porque Ele deu para o homem o livre-arbítrio. Mas não vem dizer para mim que foi Deus que quis. Deus não quis. Deus não quis. A Bíblia deixa muito claro que muita coisa acontece que Deus não quis. A Bíblia fala que Deus não quer que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Se você fizer um estudo profundo dessa palavra todos, no grego, ela quer dizer todos mesmo. Ele quer que todos cheguem ao arrependimento. Esta é a vontade de Deus. Só que Deus não quer robôs o seguindo. Então Deus deu livre-arbítrio para o homem. E aí a pessoa vai e acusa Deus. Eu fico muito bala. Olha, meu pai já está na glória, mas ele era o homem mais santo que eu já conheci. Se alguém acusasse o meu pai de estar injetando câncer nas crianças, de estar, um caminhão passa por cima de um menino de 5 anos de idade, esmaga a cabeça dele. Ah, foi Deus que quis. Se acusasse meu pai dessas coisas, eu ia ficar muito indignado. Eu também fico indignado quando acusam o meu Deus, porque Ele é meu pai e eu conheço Ele. Eu sei que Ele é um Deus de amor e Ele não quer essas besteiras, essas coisas horríveis acontecendo. Não é da vontade dEle. Quando acontece é fora da vontade dEle. Sabe por quê? Deus deu o livre-arbítrio para o homem. Nós vivemos no caos, num mundo decaído. Mas quando a pessoa, ela, escuta bem, em vez de acusar a Deus, ela fala, Deus, eu sei que essa tragédia não foi o Senhor que quis. Não foi o Senhor que quis. Então, eu sei que o Senhor só quer coisas boas para mim. Então eu me apego a Ti. Olha, em vez de você se afastar de Deus, magoado com Deus. Você sabia que é pecado ficar magoado com Deus? É pecado. Deus não tem culpa. Por que você está ficando magoado com Ele? Fica magoado com Ele quando Ele não tem culpa. Então, se você já ficou magoado como eu também já fiquei. Peça perdão, Deus me perdoe, o Senhor não tem culpa de nada, eu te amo. Vai correndo para Ele, se envolva nos braços dEle, porque Ele é o único que tem a solução. Mas nunca acuse a Deus, nunca culpe a Deus. Culpe a si mesmo, culpe o diabo, culpe a circunstância, culpe o ser humano decaído, culpe a sua sogra. Não, sogra não, estou brincando. Culpe qualquer pessoa, mas não culpe a Deus. Tá certo? Tá certo, queridos? Estou brincando, viu, sogras? Agora, veja bem, não culpe a Deus. Não acuse a Deus. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. Meus filhos estão tudo grandes. Meu caçula está dessa altura, com 15 anos de idade. Com 12 ele já era mais alto do que eu. Mas quando eles eram pequenos, eu e minha esposa, quantas vezes a gente assistindo talvez algum filme para criança, tudo na nossa camona, eu e ela e as três criancinhas. Aí eles dormiam. Aí eu e minha esposa levávamos eles para a cama deles, né? E a gente colocava eles na caminha, na outra caminha. Aí a gente ficava olhando enquanto eles estavam dormindo. Olha como isso é tão bonitinho. Olha o narizinho dele. Olha essa pintazinha. Meu Deus. É difícil te explicar. Mas você que é pai e mãe, você entende. O amor que a gente tem pelo filho. O amor que a gente tem. Tudo nele é precioso. Agora, se eu, que sou um ser humano cheio de falhas, tenho esse amor por meu filho, imagine o papai do céu por você. Imagine o papai do céu. Por isso que a Bíblia fala que Deus sabe até quantos fios de cabelo você tem na sua cabeça. Não é porque Ele tem prazer de manter um monte de dados matemáticos no seu cérebro divino. Não.
Sabe por quê? Porque tudo sobre você é tão precioso para Ele. Ele é apaixonado por você. Ele ama o ar que você respira. Tudo sobre você é lindo e maravilhoso. Não tem ninguém nesse universo que quer o seu sucesso mais do que o Papai do céu. Ninguém. Ninguém. Olha o que ele diz em Jeremias 29. Ele diz em Jeremias 29, 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de lhes causar danos, plano de dar-lhes esperança em um futuro. É como se Deus estivesse falando: não aceite a mentira da religião, não aceite a mentira do diabo, não aceite a mentira do maligno que tenta jogar você contra mim. Ele disse: sou eu que sei os planos que eu tenho para você, plano de fazê-los prosperar, plano de fazê-los dar um sucesso, um futuro cheio de esperança e de fé. Primeira coisa, nunca esqueça disso, nunca, em nome de Jesus, ao passar qualquer tribulação, qualquer situação difícil, não acuse a Deus. A culpa não é dele. Não acuse a Ele. Primeiro segredo. Segundo segredo, para você que está anotando aí, pode anotar. Número 2, aprenda com os tratamentos de Deus. Aprenda com os tratamentos de Deus. O que eu quero dizer com isso? Pastor, você não está falando que isso é uma coisa horrível? Não foi Deus que colocou? Como que eu posso aprender com os tratamentos de Deus? Deixa eu explicar. Deus é tão infinito, tão soberano, tão grandioso, que Ele nunca desperdiça uma oportunidade para te ajudar a crescer. Então, se o maligno, direto ou indiretamente, jogou qualquer coisa horrível para você, aqui ó, o maligno está jogando assim. Deus, se você for sensível aos tratamentos dele, Deus está jogando paralelo àquilo uma lição muito profunda para ajudar você a crescer, para ajudar a sua fé a ser mais poderosa e vencer as batalhas, para ajudar você a se tornar uma pessoa mais espiritual. Mas olha o que o diabo quer que a gente faça. Primeiro o diabo quer que a gente acuse a Deus. Quando é o diabo que jogou a coisa, diga: acusa a Deus. Poxa, Deus. Aí depois que a gente fique com atitude errada contra Deus e contra a situação. E aí, além de não vencer o problema, o caráter, em vez de melhorar, piorou. As atitudes da pessoa, em vez de crescer, pioram, porque ela tem atitude errada. A sua atitude espiritual é que vai determinar a sua altitude espiritual. Você entendeu o que eu estou falando? Deixa eu falar uma coisa. Não são as tempestades da vida que destroem o cristão. São as atitudes erradas diante das tempestades da vida que destroem o cristão. Deixa eu falar outra coisa para você. Sabe o que é riqueza espiritual? Riqueza espiritual, ela é gerada no meio das tribulações. Quando você tem as atitudes corretas diante das tribulações, em vez de reclamar, em vez de culpar Deus, em vez de brigar com todo mundo, você se humilha, você se quebranta, você fala: Deus, eu sei que não foi o Senhor que está jogando isso contra mim, eu vou aplicar a minha fé, eu vou dar a volta por cima, mas Deus, no meio disso tudo, eu sei que nada é por acaso, e eu quero aprender. O que o Senhor quer que eu aprenda no meio disso? Porque lembre-se, o maligno joga o problema. Paralelo a isso, Deus joga uma lição profunda. E no meio daquilo você poderá aprender cada lição. Por isso que a Bíblia fala em Romanos 8, 28. Deus coopera todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se você realmente ter essa tendência,
essa fé viva de entender que Ele não desperdiça nenhuma oportunidade para te ajudar a crescer, você vai crescer espiritualmente, profundamente com isso. Número 3, tá? Terceiro grande princípio. Eu falei que eu vou falar 4 princípios bíblicos para você fazer diante de qualquer tribulação. Primeiro é não acusar a Deus, não acuse a Deus. Segundo, aprenda com os tratamentos de Deus. Terceiro, fique longe da murmuração. Fala para o seu vizinho, fique longe da murmuração. Agora, se tiver uma Bíblia aí, abra sua Bíblia. Aliás, fala mais uma coisa para o seu vizinho, fala assim, eu quero te agradecer muito pela janta e pelo livro que você vai me comprar depois. Aleluia. Só brincadeira, viu, querido? Êxodo capítulo 15. Quem já achou Êxodo capítulo 15? Diga glória a Deus. Uau, vocês são craques da Bíblia, acharam rápido. Êxodo 15, versículo 20. A profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. E Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Veja bem aqui, queridos, essa é uma história fenomenal. Você sabe dessa história? Você conhece o contexto histórico dela, né? O povo de Israel havia acabado de sair do Egito, liberto milagrosamente por Deus. Passaram pelo Mar Vermelho, que simboliza o sangue de Jesus. Faraó, que simboliza o diabo, foi afogado no Mar Vermelho. E eles agora libertos, fizeram uma dança e cantaram, feliz da vida, cantando, dançando. Está errado fazer isso? Não, está totalmente certos fazerem essa grande dança. Totalmente certo. Estavam libertos do diabo, do faraó, libertos do Egito, do mundo, lavados pelo Mar Vermelho do sangue de Jesus. Simbolicamente falando, né? Mas olha o próximo versículo. Versículo 22. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Agora, eu quero fazer uma pergunta aqui. Eu vou até descer aqui, só um pouquinho para chegar mais perto de vocês e fazer uma pergunta para você. Por que Deus, algumas vezes, parece que faz isso? Desculpa, estou dando trabalho aí para o pessoal na mesa de som, mas por que Deus às vezes parece fazer isso? Caminharam 3 dias sem água no deserto. Por que Deus faz isso? Você fala, não foi Deus, foi Moisés. O povo, a Bíblia diz que reclamou, murmurou contra Moisés. Mas a culpa não era de Moisés. Coitado, muitas vezes a liderança paga o pato, mas nesse caso a culpa não foi de Moisés. Moisés só estava seguindo a nuvem. Lembra que era uma nuvem que dirigia o povo de Deus no deserto e a coluna de fogo à noite. E por que essa nuvem os levou 3 dias pelo deserto, sem nenhuma água? Sem nem água. Imagina as criancinhas: pai, estou com sede. Ó, meu filho, aqui no odre, que era a garrafa que eles usavam, feito de pele de animais, só tem um pouquinho de água. Já é o 3º dia, não sei se quantos dias mais vai ser, meu filho. Então só toma um pouquinho. Estava acabando a água. Muita sede. Aí a nuvem para em cima de um oásis, diz a Bíblia. Todo o povo, obrigado Deus, vão correndo. Alguns talvez até pulam dentro do oásis. Eu já fui nesse lugar, que chama-se Mara. Sabe por quê? Quando foram beber da água, ela era extremamente amarga.
horrível. Aí que eles falam, a Bíblia fala que murmuraram, ficaram com raiva de Moisés, falaram mal, reclamaram. Agora, minha gente, se a nuvem parou lá, você acha que Deus não estava querendo ensinar alguma coisa? Você sabia que eles não puderam beber daquela água? Não é porque a água não era potável, era porque o coração deles estava errado. A água era muito amarga, mas essa água, depois Deus mandou Moisés jogar uma árvore, milagrosamente ela ficou doce, e depois a água voltou a ficar amarga. Até hoje é amarga lá. Os cientistas já testaram essa água. Ela é extremamente amarga, mas não é porque ela não é potável. Ela é muito potável. Sabe por que ela é tão amarga? Porque ela está cheia de remédios, de minerais, é uma água mineral, medicinal. Minerais medicinais. Por exemplo, ela está com muito dulamite. Dulamite é um remédio que os médicos dão para ajudar a regular as batidas do coração para quem vai caminhar muito no deserto. Outra razão que ela é muito amarga, porque ela está com muito magnésio. Magnésio. Por que magnésio? Quando você está com um problema no intestino, o que você faz? Lá na farmácia compra leite de magnésio. Escuta bem o que eu vou dizer aqui. Presta atenção. Veja bem. Lá no Egito, os israelitas, eles moravam à beira do rio Nilo. Naquela época, e até hoje é assim, o rio Nilo é muito poluído, cheio de parasitas. Então eles haviam adquirido as enfermidades do Egito. Eles haviam adquirido as enfermidades do Egito. E eles haviam agora saído do Egito, mas o Egito não havia saído de dentro deles. Então, isso não era uma coisa ruim. Às vezes, quando alguém está querendo te ajudar, alguém está querendo te corrigir, qual é a nossa tendência? Isso é o diabo. Não é o diabo, é Deus te dando uma água amarga. Ela é amarga, mas é um remédio que vai te curar. Em vez de cuspir fora, Deus fala, não, você já saiu do mundo, mas o mundo não saiu de você. Então receba essa água, beba, deixe ela te curar completamente. Deixe ela curar. Receba correção, receba ajuda. Então, quando nós ficamos longe de toda murmuração, e você fala, Senhor, eu humildemente bebo essa água amarga, e não vou ficar amargurado, não vou murmurar, mas eu vou alegremente tomar o meu remédio. Agora, olha que Deus fala no final dessa história. Se ouvires atento à voz do Senhor seu Deus, eles estavam ouvindo? Não. A nuvem parou lá, eles recusaram beber água. Fizeres o que é reto diante dos seus olhos, fizeram o que é reto? Não, estavam murmurando. Aí ele fala, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, as doenças do Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês, queridos. Isso é muito sério, muito, muito sério, porque eles não receberam o benefício daquela água, eu creio. Você fala, não, mas eles não beberam depois? Beberam só depois que Moisés jogou uma árvore lá dentro e milagrosamente ela ficou doce. Mas eu creio que ela perdeu o valor medicinal. Eu creio que ela perdeu o valor medicinal. Sabe por quê? Porque eles receberam de Deus um milagre paliativo. Tem crente, eu já caí nesse erro, que insiste tanto com Deus para o milagre agora, e abortam o melhor de Deus. Eles bateram o pé no chão, nós não vamos beber essa água, nós não vamos tomar o remédio. Tá, então você pode tomar água doce, mas você não vai ganhar o valor do remédio para transformar a sua vida.
E esse povo teve que ficar o quê? 40 anos no deserto. Até que nasceu uma outra geração que não era influenciada pelo Egito. Escuta bem o que eu vou dizer. Olha o próximo versículo, 27. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras. Olha só, a nuvem sobe e lá na frente, bem pertinho, Deus já tinha preparado 12 fontes de água doce, 70 palmeiras. Chegaram lá e eu acho que eles ficaram até sem graça. Batemos o pé no chão, não tomamos remédio. Deus virou a água amarga em água doce. E olha que ele já tinha preparado todas essas 12 fontes de água doce. Sabe, quando você coopera com Deus e bebe alegremente as correções, os tratamentos, pode ter certeza que Deus tem coisas maravilhosas preparadas. As suas 12 fontes de água doce, as 70 palmeiras estão aí pela frente. Está chegando na sua vida. Sabe, a grande pergunta não é se o Espírito Santo vai te levar para o deserto ou não. Todo cristão passa um tempo no deserto. Até Jesus, depois de ser batizado nas águas e no Espírito Santo, a Bíblia fala que o Espírito o levou para o deserto. A Bíblia que diz, o Espírito Santo que levou ele para o deserto. A grande pergunta é quanto tempo você vai ficar no deserto? 40 anos ou 40 dias? Você vai cooperar com os tratamentos de Deus, vai ter as atitudes corretas, vai ficar longe da murmuração ou vai reclamar, murmurar? Então esse é o terceiro. Diga mais uma vez, fique longe de toda murmuração. Agora, quarta e última, que é a minha favorita, tá? Quarta e última. Persevere na fé e tenha toda alegria. Diga, por favor, em voz alta. Persevere na fé e tenha toda alegria. Olha o que a Bíblia diz em Hebreus 6,12. Para que não vos torneis, Hebreus 6,12. Para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. Você sabia que as promessas de Deus, elas não vão acontecer automaticamente na sua vida? Mesmo que Deus prometeu. Por exemplo, a Bíblia fala que se os filhos honrarem seus pais, é uma promessa. Tudo irá bem e você terá uma longa vida. Mas eu já conheci filhos que honraram muitos pais e morreram cedo. Ou a Bíblia está prometendo ou não está. Você sabia que a promessa tem que ser dada? Ela tem que ser tomada posse. É pela fé. Ela não vai cair. Quem é do norte aqui, quem já ouviu falar da fruta cupuaçu? Levanta a mão. Cupuaçu. Você sabia que a fruta cupuaçu, ela não presta se você apanhar da árvore. Ela só presta quando ela cai da árvore, porque isso prova que ela está pronta para ser consumida, amadureceu. E quando ela amadurece, de vez ela cai. Promessas não são assim, não. A promessa não vai cair em cima de você. Você que tem que tomar posse. Eu acabei de ler, Hebreus 6,12. Ele fala, não vos torneis espiritualmente preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé e a perseverança vão tomar posse da promessa. É pela fé que você toma posse da promessa. Vocês talvez já me ouviram contar uma história, mas ela vale a pena contar aqui. É uma história verdadeira. Eu ouvi o testemunho dele. Ele falou que ele era da gangue Hells Angels, que é uma gangue de motociclistas nos Estados Unidos, que se envolve em tráfico de droga e tudo mais. E a mãe dele era cristã, e ela orava muito por ele, para ele converter. Só que ela não estava orando com fé, porque ela não estava com fé nenhuma, muito pelo contrário. Sabe o que ela fazia?
Ela ficava preocupada. Ai, meu Deus. Ficava acordada até 5 horas da manhã. Quando ele chegava, ela falava assim: ai, meu filho, eu tinha certeza que eu ia receber um telefonema da polícia dizendo que encontraram o seu corpo. Olha a fé que ela tinha. Agora, como que você quer orar pela sua família sem fé? A Bíblia não diz em Atos 16, 31, mendigue do Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Não, a Bíblia diz, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Para de falar besteira sobre o seu filho, começa a declarar a palavra de fé. Começa a declarar a palavra de vitória. Sabe que eu e minha esposa, toda noite nós temos o costume, nós oramos acerca dos nossos filhos. Nós falamos: Pai, obrigado, nossos filhos serão poderosos sobre a terra. A tua palavra que promete isso. Eu creio, minha família toda é poderosa em Cristo Jesus. Vai declarando palavra de fé, meu irmão. Vai declarando palavra de fé sobre a sua saúde, sobre a sua vida. Tem pessoas que ficam falando tantas palavras de morte. Ah, estou morrendo de saudade. A Bíblia fala que o poder da morte e da vida está na língua. Os cientistas até já comprovaram, além do que a Bíblia ensina, que é o mais importante, os cientistas descobriram, os neurologistas, que os nervos que controlam a fala, controlam todo o seu corpo. Se você ficar falando em morte, 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 o seu corpo todo prepara-se para morrer, sabia disso? Eu já sei que eu vou viver até 120 anos de idade. Eu já sei disso. Se você estiver vivo ainda, você vai ver. Eu já sei disso. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando eu entro num avião, eu olho para todo mundo e falo assim: estão todos de sorte hoje, aleluia. Esse avião não cai comigo aqui dentro. Às vezes está tendo turbulência, fala assim, esse povo. Uma vez teve uma turbulência tão grande que o povo começou, sabe aquele grito de desespero, com medo de morrer? Me deu vontade de ficar em pé. Gente, fiquem tranquilos, até sem asa esse avião vai voar, eu estou aqui, aleluia. Não é por causa de mim, é por causa das promessas da palavra de Deus. As promessas. Então, ele diz que depois que a mãe dele aprendeu a orar com fé, tudo mudou. Antes, olha, tinham passado anos e anos e anos. E ela nunca conseguia levar ele para a igreja e lhe converter nada. Quando ela aprendeu esses princípios de fé, ela falou assim: eu não vou ficar acordada porque meu filho pela fé já está salvo, é um grande homem de Deus. E ela ia dormir cedo. Em vez de ficar preocupada durante o dia, só ficava cantando. E uma vez ela estava cantando lá: obrigado, Jesus, meu filho é um grande homem de Deus. Ela fechou os olhos e viu, né, como ele era no natural. Ele tinha aquela barbona, aquele cabelão, ele usava uma jaqueta de couro com uma caveira escrito Hell's Angels. Hell's Angels quer dizer em português, anjos do inferno. Aí ela disse: Senhor, porque ela tinha uma mentalidade tradicional, né? Senhor, eu sei que ele é um grande homem de Deus, mas é aquela barba e aquele cabelão. Deus falou assim para ela: minha filha, é porque ele vai ser como Moisés. Ele vai libertar muitas pessoas da terra da escravidão do Egito para a terra prometida que emana leite e mel. O nome dele não era Moisés, mas dali em diante ela começou a chamá-lo de Moisés. Ele chegava em casa e ela falava: Moisés! Ele falava: mãe, por que a senhora está me chamando de Moisés? Porque Deus já me falou, você é um grande homem de Deus. Você vai ser usado para libertar muitas pessoas. Mãe, meu nome não é Moisés. E eu não sou grande homem de Deus coisa nenhuma. Eu sou anjo do inferno. Olha aqui, mãe, isso que eu sou. Isso que você pensa, meu filho. Mas eu já sei no mundo espiritual. Porque no mundo espiritual governa sobre o mundo natural. E pelo poder da fé, eu já te vejo como um grande homem de Deus. Você está entendendo como a fé funciona? Então, quando você está diante de uma tribulação, em vez de murmurar, reclamar, aplique fé para tomar posse, para dar a volta por cima do problema. Ele falou que depois que ela começou a orar com fé e só louvar Jesus, dormir cedo, ficar tranquilo, passou poucas semanas. Do outro jeito era anos e anos e anos. A oração dela não tinha funcionado. Agora, com poucas semanas, depois que ela começou a liberar a fé viva,
a fé viva. Sabe o que aconteceu? Ele falou que uma noite uma outra gangue estava querendo matá-lo. E deu um medo santo, um pavor santo de morrer e ir para o inferno. Naquela época não tinha celular ainda. Os Estados Unidos estava cheio daquelas cabines telefônicas, né? Ele foi correndo, ele achou uma cabine telefônica, mesmo sabendo que estava correndo o risco dos caras matá-lo, mas o medo de ir para o inferno era maior ainda. Ele ligou a cobrar para casa e disse: mãe, oi Moisés, não, mãe, é sério, mãe? Eles vão me matar, mãe. Não vão te matar não, Moisés. Deus já me falou, você é um grande homem de Deus, você vai ser muito usado por Deus. Mãe, eu estou com medo de morrer e ir para o inferno, mãe. Mãe, o que eu faço, mãe? Ela disse: entrega a vida para Jesus, Moisés. Ele disse: tudo bem, mãe, como que eu faço? Ela disse: repita essa oração. Aí ele repetiu a oração. Aí ele disse: e agora, mãe, o que eu faço? Ela disse: vem para casa, Moisés. Não vão me matar não, mãe? Não vão te matar, Moisés, você é um grande homem de Deus. E ele foi para casa, nunca mais voltou para aquela vida. Eu vi o testemunho dele, quando ele estava dando testemunho, ele era líder, ele e a esposa, liderando um grande ministério para os presidiários e para as famílias dos presidiários, libertando as pessoas do Egito e levando para a terra que mana leite e mel. Amém? Dê para Jesus uma forte salva de palmas. Então, o que é o número 4? Perseverar em fé. Diga, perseverar em fé. Mas o número 4 tem duas partes. Perseverar em fé e ter toda alegria. Diga, e ter toda alegria. Ah, essa é forte. Não é só perseverar em fé. É no meio da tribulação ter toda alegria. Olha o que a Bíblia diz em Tiago 1:2. Tiago 1, capítulo, versículo 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria. Diga, toda alegria. O passardes por várias provações. Aí ele fala, por que é para ter toda alegria no meio da provação? Sabendo que a provação da sua fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E a perseverança vai te deixar perfeito, íntegro. E a sua fé em nada deficiente. Se você tiver toda alegria, a sua fé vai dar a volta por cima e você vai poder tomar posse do seu milagre. É forte isso. Pastor Eide, peraí. Você está me dizendo que no meio da pior tragédia, da situação mais horrível, dolorida, que é para eu ficar rindo para as paredes? Não estou dizendo isso. A Bíblia que está dizendo isso. É a Bíblia que está dizendo isso. É a Bíblia que fala, tende por motivo toda alegria o passardes por várias provações. É a Bíblia que diz isso, toda alegria. Irmãos, eu já tive situações, eu lembro em Santarém. Hoje, quando eu vou lá, a Rede Globo muitas vezes quer me entrevistar, prefeito quer falar comigo, todo mundo me tratam assim com amor, com carinho. O prefeito agora mesmo, umas 3 semanas atrás, recebi um recado, ele querendo me dar a maior honra que a cidade dá para o cidadão santareno. Só que eu mandei dizer para ele, eu agradeço tanto. Mas o outro prefeito já tinha me dado essa honra. Eu acho que não pode receber 2 vezes a mesma medalha. É uma honra, eles me tratam com tanto carinho. Mas nem sempre foi assim. Quando nossa igreja, que hoje tem 70 mil membros lá, começou a crescer, mexemos com o ninho da cobra. O diabo ficou com tanta raiva, era tanta mentira contra mim. Tanta mentira. Me deu uma vontade de ficar tão deprimido, porque eu lia no jornal mentiras. Eu falei, eu estou dando minha vida para essa cidade. Eu deixei tudo lá nos Estados Unidos para dar minha vida aqui no meio da Amazônia. E estão inventando essas mentiras. Eu estava lendo o jornal, me deu vontade de chorar. Aí eu lembrei desse versículo. Tende por motivo toda alegria ao passardes por várias provações. Aí eu lembrei do outro versículo. Quando mentindo disserem todo mal contra vós, pulai de alegria, porque assim perseguiram os profetas que foram ante vós. Eu lembro até hoje, quando eu lembrei desses 2 versículos, eu peguei o jornal, joguei na estante e comecei, pela fé, crua e nua, a dançar. Aleluia, aleluia.
Eu estava com vontade de dançar, eu estava com vontade de rir para as paredes. Não, mas eu obedeci a palavra assim mesmo. E a fé sempre funciona. Eu lembro que eu estava com um carro, um Gol, que estava ficando cada vez mais velho. Bem velho, bem velho. Aquele Gol, ele estava agindo como todo bom crente deve agir. Aonde ele parava, ele pregava. Aquele Gol era um verdadeiro maestro. Em cada esquina era um concerto. E eu lembro que eu uni com minha esposa. Falei, amor, vamos aplicar fé. Nós tínhamos uma lista de oração para os parentes converter, para a igreja crescer. E aqui embaixo, nossas finanças. Amor, eu quero aplicar fé para um carro zero. Porque eu não posso ficar gastando tanto tempo na oficina mecânica. Irmãos, eu gastava muito tempo na oficina mecânica. Falei, eu quero um carro zero, não para me gloriar, mas para a glória de Deus, para não gastar tempo na oficina mecânica, para eu poder investir mais tempo na obra de Deus. Você concorda em fé comigo? Concordo, meu amor. Amor, só que tem uma coisa, falei para minha esposa. Vamos combinar isso aqui entre eu, você e Deus. Nós não vamos contar para ninguém. Tá bem? Tá bem. Todo dia a gente ia para a nossa lista de oração. Obrigado, Senhor, pelos parentes convertidos, pelo crescimento da igreja. Estávamos aplicando fé na época para 2.000 pessoas na igreja, né, que hoje tem 70 mil, mas naquela época 2.000. Aí, quando chegava naquela parte, para o carro 0 quilômetro, motor 1.8 ou mais, porque tinha muito areião, queria um motor mais possante. Motor 1.8, carro 0 quilômetro. Aleluia, obrigado, obrigado. Um dia agradecendo a Deus. 2 dias, uma semana, 1 mês, 2 meses, 3 meses, todo dia. Obrigado, 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 obrigado. E o carro não manifestava. Um dia eu estou com ela no areião e o carro estancou. Aí tentei pegar, não pegava. Era ainda de carro de marcha. Eu falei, amor, você nem tem que descer do carro. Bem ali na frente está o asfalto. Eu vou empurrar o carro fora do asfalto, aliás, fora da terra, da areia, para dentro do asfalto. Aí no asfalto eu dou um empurrão e eu pego no tranco. Eu já fiz isso muitas vezes. Você nem tem que descer do carro, porque era 1h30. O sol causticante. Em Santarém, para quem nunca foi lá na Amazônia, em Santarém, o sol é muito quente. É até mais fácil ganhar almas para Jesus lá. A gente só fala, olha, o inferno é mais quente. Aí todo mundo quer aceitar Jesus. Então, aí falei para minha esposa, você nem tem que descer do carro, está muito quente o sol. Eu desci do carro, deixei o carro em ponto morto, coloquei minha mão no volante através da janela e fui empurrar o carro. Mas ele estava pegando na areia. E eu empurrei com tanta força e apesar de tantos músculos, eu não consegui tirar o carro da areia. E eu falei, amor, vou precisar da sua ajuda. Ela falou, claro, amor, não tem problema. E ela desceu e foi empurrar lá atrás. E eu empurrando aqui na frente com a mão no volante. E a gente empurrando, o carro parecia que nem se movia por causa da areia, muita areia. Aí eu falei, amor, nós temos que sincronizar nossos empurrões. Então vamos lá. Quando eu falar 1, 2, 3, tá bem, vamos lá. 1, 2, 3. Ele estava quase saindo da areia. Eu falei, quase, amor, agora vai. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Eu não sei quantos 1, 2, 3. Fiquei gritando, 1, 2, 3. 1, 2, 3. E aquele sol causticante da Amazônia, 1h30 da tarde. E aí o diabo começou a jogar mentira. Rapaz, você podia estar lá nos Estados Unidos. Tudo bem, você quer ser pastor? E as pessoas que queriam que você fosse pastor lá nos Estados Unidos? Você está fazendo sua esposa passar por uma humilhação dessa. Não tem necessidade. E esse carro, que desse carro zero? Esse negócio de fé não funciona. Como que as pessoas até vão saber que você está precisando de um carro se você nunca falar? A fé não funciona. E o diabo, eu sabia que era o diabo, então só ignorei. Fiquei gritando, 1, 2, 3. Mas de repente, outra voz veio. Essa voz não foi de fora, era de dentro, porque o Espírito Santo mora dentro de nós. E essa voz de dentro falava assim, agora é a hora, meu filho. E eu respondi para aquela voz, como assim, Senhor?
Agora é a hora, ele me fez lembrar. Tende por motivo toda alegria, porque aí a sua fé fica sem deficiência, perfeita, uma fé que funciona. Se você tiver toda alegria, uau, quando essa revelação veio, no meio daquele calor, eu fiz assim, yes! Aí eu fui correndo para onde estava minha esposa, amor, é agora, é agora, é agora. Ela pensou que o sol estava me fazendo passar. Ela olhou para mim e falou assim, amor, você está tudo bem, amor? Eu falei, claro que eu estou bem, amor. Olha a revelação, a Bíblia fala em Tiago capítulo 1, versículo 2, tende por motivo toda alegria, quando passar por pior tribulação, porque aí a nossa fé fica cheia de vitória, e a nossa fé fica sem deficiência. Então se a gente tiver toda alegria agora, nós vamos ter a fé para o nosso carro novo, amor. Irmãos, minha esposa é uma grande mulher de Deus. Ela é muito inteligente, muito espiritual. Na hora ela entendeu. Ela falou, uau, é verdade. Então nós dois lá no meio daquela areia quente, nós começamos a dançar. Obrigado, obrigado. Obrigado pelo carro 0 quilômetro. Obrigado, obrigado. Só nós dois lá no meio. Se alguém tivesse passado, teria falado, são dois. Depois de dançarmos e alegrarmos, obedecendo a Bíblia, tendo toda a alegria, falei, amor, vamos empurrar de novo, vamos. 1, 2, 3. Agora, quando chegou no segundo ou terceiro 1, 2, 3, um irmão estava passando com o carro dele. Falou, pastor, quer ajuda? Falei, quero, irmão. Ele veio, ajudou a empurrar. O carro pegou no tranco. Mas depois daquele incidente, como eu me lembro, foi mais ou menos 2 semanas, ou menos, passaram. E um empresário da igreja chegou para mim e falou assim, pastor, eu tive um sonho muito estranho. Nesse sonho, eu me vi te dando a chave de um carro 0. Pastor, você acha que esse sonho é de Deus? Irmãos, eu queria até fazer sinal da cruz. Queria até falar assim, bem-aventurado és tu, porque não foi carne e sangue que te revelou. Mas eu não falei isso, porque eu lembrei do trato que eu tinha feito com a minha esposa. Então eu falei, amado, eu não posso te dizer se esse sonho é ou não é de Deus. Isso aí é o irmão que tem que orar para saber se é de Deus. Isso aí é entre você e Deus. Aí depois, passou mais alguns dias, ele voltou comigo. Pastor, eu orei. Sonho é de Deus, sim. E eu tenho, na época, o Monza era um carrão. Ele falou, eu tenho um Monza seminovo. Realmente, o Monza dele era lindo. Ele já tinha outro carro 0 e esse Monza seminovo. Ele falou, eu tenho um Monza seminovo, eu estou pensando em te dar um Monza, porque eu vou comprar outro carro 0 para mim. Eu falei, irmão, você faz como o Espírito Santo lhe dirigir, isso aí entre você e Deus. Aí passou mais alguns dias, ele chegou para mim e falou assim, pastor, não vou te dar um Monza não. Eu falei, beleza, não tem problema. Ele falou, sabe por quê, pastor? Eu falei, por quê, irmão? Ele falou, rapaz, pastor, comecei a passar mal. Aí eu fui orar, Deus, por que eu estou passando mal? Deus me falou, pastor, Deus falou assim, no sonho que eu te dei, você estava dando a chave de um carro 0. Então, pastor, não vou poder te dar um Monza não, vou ter que te dar um carro 0 mesmo. Falei, irmão, se for para o bem da sua saúde... Só estou brincando, não falei isso. Irmãos, ele me levou lá para a concessionária. Ele, a esposa, falaram assim, esse é o carro que nós escolhemos para você. Lembra que eu e minha esposa, sem falar para ninguém, estávamos aplicando fé com um carro 0, motor 1.8, não era? Levou lá para a concessionária. Esse é o carro que nós escolhemos, o que o senhor acha? Carro 0, sabe aqueles que ficam naquele vidro de exposição? Era um daqueles, lá do vidro mesmo. Aliás, eu entrei lá dentro e saí dirigindo. Sabe o tamanho do motor do carro? 1.8. Não vem me dizer que a fé viva na palavra não funciona, não. Porque ela funciona assim. Ela funciona assim. Eu estou aqui para lhe dizer, quando você coloca a palavra de Deus em prática, em todas as áreas da sua vida, você vai dar a volta por cima. Pode ser a tempestade que for, maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo.
Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Se você recebe essa palavra, dê para Jesus uma forte salva de palmas. Fique em pé, por favor, eu quero orar sobre a sua vida. Aleluia. Eu quero declarar a palavra de fé sobre você agora. Receba essa palavra de fé sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre suas finanças, sobre sua saúde, sobre a sua vida espiritual. Aliás, repita essas palavras em fé. Repita com voz alta, porque é com a sua boca que você toma posse pela fé. A Bíblia fala que o milagre está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Na tua boca e no teu coração. Então diga assim: Senhor Jesus, eu creio na tua palavra. O Senhor é o meu pastor e nada me falta. No mundo espiritual, eu já morri para o pecado. Pecado não tem domínio mais sobre a minha vida. Eu creio no Senhor. E eu e toda a minha família estamos salvos. Eu tomo posse da salvação, da transformação de cada membro da minha